Estamos sem energia, né? Estamos sem energia? Sim. Amém. Então a energia vai ser do Espírito, né? Amém. Bem, eu na verdade não ia falar nada dessa manhã, porque o sentimento meu exatamente era que cada um pudesse falar, e se todo mundo percebeu, a mensagem foi dada por meio de todos os membros. Amém. Se você ouviu cada um no Espírito e você captou a porção que cada um falou, a mensagem foi dada. Amém. Amém? Amém. E o mais importante é que quando você orou e leu esses versículos, você entrou neles, você foi iluminado pelo próprio Senhor. Então mostra claramente que nós precisamos aprender a cavar a palavra de Deus. Amém. 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 Cada um trouxe uma porção e, na verdade, vamos colocar assim, todos os pontos principais desse trecho foram mencionados por cada um. De maneira diferente. Alguns deram ênfase naquela palavra rogo-vos, outros deram ênfase na palavra prisioneiro, no Senhor, outros deram ênfase no andar de modo digno, outros deram ênfase ao chamamento, outros deram ênfase à humildade e mansidão, à longanimidade, outros deram ênfase a suportar uns aos outros no amor. Amém. Outros deram ênfase no esforçar-se diligentemente. Outros deram ênfase na unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém. E aí, outros deram ênfase no um corpo, um Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No final, os 6 versículos foram todos cobertos. Amém. Amém? Amém. Isso é aprender a ouvir a voz do Senhor, do cabeça, por meio do corpo de Cristo. Amém. Isso também é um sinal de que nós não precisamos estar esperando uma pessoa unicamente falar. Entende o que eu quero dizer? Amém. Numa conferência como essa, sim, a gente veio, né, como a irmã disse, veio para cá para sofrer, mas vou dizer uma coisa, irmã, sofrer com amor e com gosto. Amém. Com alegria. Amém. E não é um sofrimento estar aqui. Para mim não é, para mim é um gozo. Amém. É um prazer estar com os irmãos. Amém. Viajar 8 horas para o Uíge, numa viagem que leva 6 ou 4,5 de carro, num carro que não anda, que na subida só faz 20 km por hora. Mas aleluia, amém. Só de alegria, só alegria de ver os irmãos do Uíge, já satisfez, já satisfaz tudo, paga o preço. Amém. Está com os irmãos aqui, vocês pagaram o preço de vir para cá também. Amém. Alguns levando 18 horas, tem gente que nem chegou ainda, não é? Então por que a gente faz isso? Porque a gente ama o Senhor. Amém. Nós amamos estar aqui, porque nós queremos, ao sair daqui, queremos sair daqui um pouco mais aperfeiçoado, pouco mais próximo do chamamento, pouco mais ajustado no nosso caminhar com o Senhor. Não é verdade? Sim. Ninguém veio aqui para passear, conhecer Luanda, embora seja uma cidade muito bonita, modificou muito. Da Luanda que eu conheci em 99, da Luanda que é hoje, muita coisa mudou. Se as coisas mudaram no mundo, na igreja também precisa avançar. Amém. E esse progresso não é um progresso exterior, é um progresso primeiramente interior, que se expressa exteriormente. Amém. Essa palavra suportar uns aos outros, nós temos, pode pôr aqui em cima, nós temos talvez a interpretação um pouco errada, tá? Porque esse suportar não é assim, eu suporto esse irmão, eu vou aguentar esse irmão. Porque nós usamos mais esse sentimento, eu vou ter que aguentar o Neto. Deus colocou ele do meu lado, vou ter que aguentar ele. Não é bem nesse sentido.
por um lado, não há para onde fugir. Não há para onde fugir. Tá certo? Se Deus nos colocou na vida da igreja para servir juntos, não há para onde fugir. Vocês que estão em Angola, Deus colocou vocês em Angola, e vocês estão servindo em Angola, não tem como vocês fugirem para o Congo. Ou para a África do Sul para servir. Porque o irmão de fora, o irmão de longe, sempre é mais amável, mais, aparentemente, mais acolhedor que o local. Vai viver com ele para ver se é. Você vai ver que não é. Por que não é? Porque carne não tem raça. O velho homem não tem nação nem tribo. O velho homem é velho homem. Seja ele da cor que for, da cultura que for, da nação que for, da tribo que for, da língua que for, velho homem é velho homem. E os irmãos tocaram um ponto bem interessante. Para nós vivermos de fato essa realidade de Efésios 4, de 1 a 6, a gente vai tocar isso mais hoje à tarde e durante a conferência. Amém. Se nós não aprendermos a lição, o fato de que tudo se faz no Espírito, amém, nada vai funcionar. Entende? Eu não posso suportar o irmão, falar assim, poxa vida, o Salomão aqui, meu xará, né? Também fala xará aqui? Sim. Xará, né? Puxa, eu tenho que suportar o Salomão, tal. Isso não é minha carne, é o meu esforço. Aqui fala suportar, essa palavra suportar, na verdade, é apoiar. Amém. É sustentar. Amém. Por exemplo, eu estou aqui. Se eu cair, eu acho que o Alexandre vai ser o primeiro a largar tudo para me suportar. Para me apoiar. Amém. Entendeu? Amém. Esse é o sentimento e a tradução correta dessa palavra suportar. Amém. Então é apoiar. Amém. Agora nós somos diferentes, não somos? Somos diferentes. Nós pensamos diferentemente um do outro. Sim. Mesmo que vocês sejam do mesmo país, mas vocês são de regiões diferentes. E o Ige, que é do norte, não pensa igual que o Menong, que é do sul. Certo ou não? Sim. Nós somos diferentes. Eu nasci no Brasil, sou de descendência chinesa, imagina. Eu tenho uma cultura familiar e nasci num ambiente diferente. São diferentes situações. Nós somos diferentes. Mas o que nos faz iguais? Não é eu procurar a pessoa que combina comigo. No corpo de Cristo, o que me faz igual é a vida de Deus que foi colocada em você e em mim. Amém. Que nos faz iguais. Amém. E o Espírito que me governa e te governa nos faz iguais. Amém. Se eu estou no Espírito vivendo pela vida de Deus e você está no Espírito vivendo pela vida de Deus, nós podemos caminhar juntos. Aleluia. Sem problema. Apoiando um ao outro. Sim. Diferença de opiniões sempre haverá. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho que deve ser feito dessa maneira. O outro acha que deve ser feito da outra maneira. E qual o problema? Se vai ser feito da maneira do irmão e não da minha maneira. Se for edificar o corpo de Cristo, no caso, eu posso dizer, amém, irmão, eu sou um com você. Amém. Desde que eu não fira, nem ele fira, os princípios, muito obrigado, os princípios que regem o corpo de Cristo. Amém. Que regem a vida de Deus em nós. Por exemplo, o que eu digo princípios que regem? Princípios que regem não podemos ferir os princípios fundamentais da vida cristã, da vida da igreja, da vida do corpo de Cristo. Amém. Se esses princípios ferem
se essas algumas coisas ferem os princípios fundamentais, daí temos um problema. Entenderam? Por exemplo, alguém que provoca divisão, alguém que não se submete no sentido de vive na carne, está sempre querendo brigar, sempre querendo discutir, não vive no Espírito, vai ser um problema na edificação. Nós temos que suportar, aí sim temos que suportar em amor, ajudá-lo a trazê-lo para a presença do Senhor. Correto? Amém. Mas, se não há um tratamento da parte de Deus na vida dele, ele vai ser um problema na edificação. Porque um elemento que não é Cristo, um elemento que não é o Espírito, não pode edificar a casa de Deus. Então hoje à tarde eu vou falar com mais detalhes sobre esses assuntos. Estou dando apenas uma introdução, aproveitando os versículos que nós acabamos de ler e orar. Então aqui mostra que de fato nós como prisioneiros, Paulo como prisioneiro de Cristo, certo? Oi? Esquece a van. O pessoal está chegando aí. Nós como prisioneiros de Cristo, Paulo como prisioneiro de Cristo, os irmãos tocaram muito bem mesmo. Um prisioneiro não tem a sua liberdade. Quando Paulo ele se coloca como prisioneiro, ele significa assim: eu sou agora um escravo. Eu me submeto não mais às minhas regras, mas eu me submeto às regras de Cristo. Amém. Ele não disse prisioneiro de alguma pessoa. Ele não disse me submeto às regras de alguma pessoa. Nenhum de vocês está aqui para submeter-se às minhas regras. Não. Se for para submeter-se às minhas regras, então é melhor todo mundo ir embora. Entendeu? Porque não estamos aqui para submeter-nos às regras de homem algum. Tá certo? Nós estamos aqui para submetermos às regras de quem nos redimiu e quem nos resgatou. Homem algum, instituição alguma, religião alguma morreu por nós. Quem morreu por nós foi Cristo. Então o único Senhor sobre nossas vidas é Cristo. Paulo foi prisioneiro de Cristo. Se você e eu somos prisioneiros de Cristo, vamos caminhar em unidade, em harmonia. Se você é prisioneiro de Cristo e eu não sou, não temos como caminhar juntos. Entenderam ou não? Porque vai ter dois jugos desiguais. Interferência. Por isso que, não sei, acho que foi o irmão Daniel que falou, que quando o Senhor fala ali, quem quiser vir após mim, o que falou? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que é isso? O que é negar-se a si mesmo e tomar a cruz? É se submeter à condição de prisioneiro de Cristo. Outras palavras, para eu poder caminhar com Jesus, eu não tenho a minha escolha e a minha liberdade. Eu tenho que me submeter à escolha e liberdade que o Senhor me dá. Correto ou não? Então isso é muito importante nós percebermos isso. Só que quando você vai ver, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele morreu para trazer uma coisa que se chama liberdade. Amém? Amém? Amém. João 8, versículo 32. O que diz ali em João 8, 32? João 8, 32 diz assim: e a verdade vos libertará.
32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se, pois, os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu pergunto, quando Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue, e derramou também a sua vida para nos regenerar, o que houve ali? Liberdade. Liberdade. O Senhor nos libertou do quê? Da prisão. Vamos lá, mas vamos enumerar prisão do quê? Hã? Do império das trevas. Nos libertou do pecado, certo? Nos libertou da lei, nos libertou do mundo, nos libertou da carne, nos libertou do velho homem, nos libertou do pavor da morte, nos libertou das mãos do diabo, nos libertou do lago de fogo, certo ou não? Nós fomos libertos. Conhecemos a verdade nos libertou. Só que essa liberdade é uma liberdade que nos faz prisioneiros. Entenderam? Paulo foi liberto, mas ele falou assim: só que eu fui liberto de tudo isso para ser agora prisioneiro de Cristo Jesus. Porque assim é a vontade do Senhor, que nós sejamos prisioneiros de Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Gálatas 5. Amém. Versículo 1. Amém. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aleluia. Permanecei, pois, firmes. Amém. E não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Aí eu vou perguntar, o que é esse julgo de escravidão? Qualquer coisa que fora de Cristo possa te escravizar. Métodos, religiosidade, até mesmo práticas religiosas, Sim, é verdade. certo? Métodos religiosos que te escravizam. É verdade, verdade. Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém. Certo ou não? Amém. Estivemos, há um tempo atrás, com algumas questões que, de certa forma, estavam nos escravizando. É verdade. Algumas práticas, algumas ações que estavam nos escravizando, que não poderíamos nem fazer o que acabamos de fazer aqui nessa reunião. Concorda ou não? Então Paulo fala: não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Versículo versículo 13. Amém. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Daí você vê que você vincula esse versículo com Efésios 4. Suportando-vos uns aos outros em amor. O que é? Apoiando-vos uns aos outros em amor. Servindo uns aos outros em amor. Agora, aqui fala: não aproveite das liberdades que você, oba, sou livre, para fazer o que eu quero. Aí Paulo percebeu o perigo. Ele falou: por isso eu preciso me submeter a ser prisioneiro de Cristo. Amém. Porque eu sei que a minha carne vai querer fazer a vontade dela. Eu sei que agora que tenho liberdade, opa, estou livre,
posso fazer o que eu quero. Não, Paulo assim, sim, posso fazer o que eu quero, desde que este eu esteja submisso a Cristo. Amém. Daí, quem vai comandar as minhas ações, a minha palavra, os meus pensamentos, será Cristo. E quando isso ocorrer em você, em mim, no irmão, na irmã, o que vai haver, irmãos? Vai haver edificação da igreja. Amém. O que vai haver? Vai haver a expressão da unidade do corpo de Cristo. Amém. A unidade do corpo de Cristo não é feita pelo esforço humano, não é feita pela sua decisão. A partir de agora eu vou ser um. Não é isso. É você e eu viver no Espírito. Amém. É você e eu viver em Cristo. Tá certo? Amém. Isso vai fazer com que a unidade do Espírito se torne real. E o corpo de Cristo, da questão de apoiar, suportar, longanimidade, humildade, tudo isso vem de uma coisa, não vem pelo meu esforço, ele vem pelo quê? Ele vem por viver essa vida que tem tudo isso dentro dela. Amém. Amém. Qual é a vida? De quem é a vida que tem tudo isso dentro dela? A vida de Cristo. Amém. Quem foi a pessoa que mais se humilhou? O próprio Cristo. Amém. Filipenses 2. Aleluia. Ele deixou o seu trono, não usurpou o ser igual a Deus, mas humilhou-se. Vamos ler lá? Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Olha só. Sentimento que houve em Cristo Jesus. Tudo, irmãos, na Bíblia, no Novo Testamento, essa palavra em Cristo, ela é repetida inúmeras vezes. O segredo de nós que vivemos hoje na realidade da nova aliança chama-se em Cristo. Fora de Cristo, nada. Por isso há tantos problemas no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque é um povo de Deus, só que muitos, até mesmo muitas vezes nós, estamos fora de Cristo. Se eu e você estamos fora de Cristo, só há confusão. Sim, verdade. Mas se eu e você estivermos em Cristo, não haverá confusão. Sim. Concorda ou não? É verdade. Porque em Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, olha só o processo, a si mesmo se esvaziou, ou seja, ele tomou a atitude de eu vou me esvaziar. Amém. Sabe o que é a si mesmo se esvaziou? É a si mesmo se negou. Sim. Quando Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O primeiro que se negou por você e por mim foi Jesus. Amém. Jesus, para poder viver e cumprir com a sua comissão que o Pai deu, ele desde o seu nascimento já foi o negar-se a si mesmo. Entenderam? Ele teve que negar-se. Ele como Deus da terra, imagine, irmãos, eu pergunto, Jesus tinha ou não tinha poder? Não tinha muito poder? Muito poder, porque ele era Deus. Ele era Deus homem. Ele era Deus incorporado no homem. Vestiu-se da humanidade, mas era Deus ali. Ele não curava? Com que poder? Com o poder de Deus. Porque ele era Deus. Ele não fazia o coxo andar? Não fazia o cego ver? Não fazia o morto ressuscitar? Com que poder? Poder do homem? Não, poder de Deus. Mas quando era para ele agir em favor dele mesmo, ele não pôde. Ele teve que se restringir. Ele teve que se negar. Não sei se vocês entenderam. Amém. Quando Jesus estava crucificado, qual foi a tentação que falaram para ele? Se és filho de Deus, desce da cruz.
Ele podia descer da cruz ou não podia? Podia. Se ele quisesse, desceria. Ele desceu? Não, porque ele precisava cumprir com a sua missão. Então, naquele momento em que ele foi, podemos dizer, foi tentado, se é filho de Deus, desce da cruz. Ele podia falar, chega, estou sendo humilhado demais. Eu vou descer da cruz aqui para provar que eu sou Deus. Mas ele, graças ao Senhor, ele não agiu por ele. Ele negou-se, pensando em você e pensando em mim. Que ele tinha que cumprir com uma missão. Irmãos, quando nós negamos a nós mesmos e tomamos a cruz, porque nós também temos que cumprir com a nossa missão. Nossa missão é o quê? Edificar o corpo de Cristo. Amém. Nossa missão é trazer o reino à terra. Aleluia. Então, aqui continua falando. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, quando a Bíblia fala assim, servir uns aos outros em amor, não é pelo seu esforço, é você tomar apenas a vida de Deus. Amém. Viva Cristo, que você vai ser um servo. Cristo não veio para ser exaltado. Amém. Nós estamos aqui, na maioria, irmãos líderes, irmãos que estão na responsabilidade da igreja, algumas irmãs que servem também, alguns jovens que servem, outros estão aqui como convidados, assistindo pela primeira vez. Nós que cuidamos da igreja ou estamos com uma responsabilidade, nós não somos superiores a ninguém. Amém. Eu não sou superior a nenhum de vocês. Quero deixar isso bem claro. Amém. Embora todo o respeito que os irmãos tenham por nós que viemos de fora, a gente vem com amor, mas eu não vou aceitar nenhum tipo de atitude em que me exalte. Tá certo? Amém. Nós não precisamos disso. Amém. Nem nós, nem nenhum de nós aqui sentado. Amém. Amém? Amém. Nós somos servos. Amém. Nós tomamos o mesmo caminho que o Senhor Jesus tomou. Amém. Ele veio a essa terra para ser servo. Como foi falado, aquele que se humilhar será exaltado. Será exaltado. Momento de exaltar não é agora. Amém. É na volta do Senhor. Amém. Quanto mais você e eu nos humilharmos, mais seremos exaltados naquele dia. Sim. Agora é o momento de servir. Amém. Lógico que isso não tira de nós a responsabilidade que nos foi outorgada. Existe uma responsabilidade, mas essa responsabilidade não se traduz em exaltação. Essa responsabilidade se traduz em serviço. Amém? Amém? Porque alguém que é servo, ele sempre vive de fato isso que Efésios diz, sendo humilde. Humildade, com toda humildade. Amém. O nosso andar digno é com toda humildade. Amém. Aí continua falando aqui, tornando-se em semelhança de homens. Em outras palavras, ele conheceu toda a nossa humanidade. Ele conhece você e eu. E reconhecido em figura humana, 8. A si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou. Novamente uma atitude dele. A si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou. Então nós vemos o esvaziar e nós vemos o humilhar-se. E onde está tudo isso? Está dentro da vida de Deus. Amém. Da vida de Cristo. Amém. Então hoje, quando nós sabemos que o Espírito habita em você e em mim, não precisamos nos esforçar para ter isso. Basta você viver Cristo. Amém. Que isso virá espontaneamente. Amém. Entendeu? Não é o esforço do irmão Alexandre, eu tenho que ser humilde. Não, viva Cristo. Amém. Invoque mais o nome do Senhor. Amém. Esteja mais na presença do Senhor. A humildade virá. Amém. Porque isso está na vida que habita hoje dentro de nós. Amém. Correto? Amém. O esvaziar-se também. Negar-nos a nós mesmos. Está dentro dessa vida. Aleluia. Obrigado. Aí, versículo
8 diz: tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A obediência ao Pai hoje está dentro de nós por essa vida, para sermos obedientes a Cristo. Por isso que quando ele fala, sou prisioneiro de Cristo Jesus, ele quer dizer assim, sou totalmente obediente a quem me comprou, a quem pagou o preço por mim. Eu não paguei preço por ninguém aqui. Jumantes não pagou preço por ninguém aqui. Domingos não pagou preço por ninguém aqui. Augusto não pagou preço por ninguém aqui. Neto não pagou preço por ninguém aqui. O único que pagou o preço, e preço de sangue, foi Jesus. Amém? Amém? Então não há ninguém a quem nós nos submetemos a não ser Cristo. Certo? Se alguém aparece assim, olha, tem que se submeter a fulano, ciclano, tal. Olho, atenção, está errado. A nossa submissão unicamente é a Cristo. Amém? Porque o Senhor é aquele que entregou a sua vida por você e por mim. Quando Paulo, quando houve quem quisesse exaltar, no caso, a pessoa de Paulo, em 1 Coríntios, Paulo falou assim, não faça isso. Eu não batizei ninguém, a não ser que aquela casa ali e tal. Então, por acaso, alguém foi batizado em nome de Paulo? Alguém foi batizado em nome de Pedro? Não, todos foram batizados em nome de Cristo. Então significa que homem algum pode tomar o lugar de Cristo. Cristo é o único cabeça da igreja. Cristo, por meio do Espírito, é quem nos governa. Amém. Cristo, por meio do Espírito, é quem nos faz viver essa realidade. Amém. De Efésios 4. Amém. Porque em Cristo nós temos exatamente as características. Amém. Da humildade, da longanimidade, da mansidão. Amém. E do suportar uns aos outros em amor. Amém. Voltando a dizer, esse suportar não é eu suporto aquele irmão. Não é. Suportar é apoiar. Mesmo o irmão que ele está mais débil, precisa de mais apoio. Todos nós somos débeis em alguma parte. Ninguém é forte em tudo. Eu tenho as minhas virtudes, mas eu também tenho as minhas fraquezas. As minhas virtudes que o Senhor transforma, posso suportar, apoiar o irmão nas fraquezas do irmão Pinto? Irmão Pinto, nas suas virtudes, pode apoiar nas minhas fraquezas. Amém. Não para expor, mas para apoiar. Apoiar no sentido de dar suporte. Quando a pessoa está fraca, vamos fortalecê-la. Por meio da oração, do cuidado, do amor. Amém. Correto? Aleluia. Quando a gente tem essa característica, irmãos, não há como a igreja não ser edificada. Sim. Porque é isso que o Senhor precisa hoje. Amém. É isso que o Senhor quer a partir desta conferência, nessa nossa visita aqui em Angola. O Senhor quer fazer com que nós voltemos ao princípio. Nós vamos trabalhar nessa comunhão desde hoje até domingo. E depois, seguindo ali, vamos fazer uma viagem até mesmo longa, visitar os irmãos do Cunene, os irmãos de Menongue, os irmãos do Uambo, os irmãos de Lubango, né? Então, nessa passagem aí, graças ao Senhor, pelo menos vamos estar em 6, 7 cidades, né? Tivemos no Wish, né? Agora estamos aqui em Luanda, com vocês todos. Alguns lugares não deu para ir. Na próxima, se Deus permitir, vamos para o Bié, vamos para Malange. Quem são os irmãos de Malange? Cadê os irmãos de Malange? Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos de Bié estão onde? Os irmãos de Saurimo? Amém. Na próxima, se Deus permitir, vamos lá visitar os irmãos de Saurimo também. Mas aí não tem como visitar os irmãos do Uambo de novo, né? Vai ter que ser tudo. Mas, qual que é o objetivo, irmãos? O objetivo é que nessa comunhão toda, a partir dessa conferência,
nós de fato voltemos às práticas das primeiras obras. Amém. Voltemos aos princípios que trazem a verdadeira edificação da igreja. Amém. Pilares não se mexem. É verdade. Colunas não se mexem. Então o que nós vamos mexer aqui, vamos tocar aqui nessa conferência é reforçar os pilares da nossa vida cristã e os pilares da igreja. Amém? Amém? Daquilo que a palavra diz, a Bíblia diz. Amém. Não homem algum. É verdade. Se a minha palavra, na hora que vocês ouvirem, se a minha palavra, na hora que eu falar aqui, vocês sentirem, opa, tem alguma coisa errada, pode levantar e falar. É verdade. Tá certo? Amém. Por quê? Porque se eu falar a minha palavra como se fosse a palavra de Deus, eu estou enganando vocês. Correto ou não? Sim. Mas se o Senhor me usa para falar a sua palavra e testifica no espírito de vocês, então tá bem. Porque vocês têm um espírito para dizer sim ou não. É verdade. Não é porque eu estou falando. Não acreditem em tudo que eu falo. É verdade. Vocês têm que ter o espírito para dizer valeu, valeu, valeu. Opa, isso aí não está muito certo. Amém. Talvez você não entendeu. Você pode até perguntar, irmão, eu não entendi muito o que você falou. Eu explico. Se na explicação não entendeu, eu explico de novo. Se na explicação você... De quem que é? De quem é? É seu? Põe no silencioso. Então, nós temos que ser os crentes, a igreja em Bereia. Lembra a igreja em Bereia? Aleluia. A igreja em Bereia diz assim, aleluia, que Paulo chegou, amém, falava, enquanto Paulo falava, o espírito deles queimava. Amém. Estavam ouvindo com avidez. Mas eu estou ouvindo, puxa, que legal, vamos ver se está aqui, ó, vamos ver se está aqui dentro. Glória a Deus. Tá aqui dentro. Interessante. Está aqui dentro. Amém. Mas eles podiam fazer isso porque conheciam as Escrituras. Agora, se você não conhece as Escrituras, você vai ouvir, muito bom, muito bom. Aí fala um monte de heresia, muito bom. Fala um monte de coisa errada, tá tudo certo. Por quê? Você não tem referência. Mas quando você tem referência na palavra de Deus, ninguém pode te enganar. Amém. Amém? Então uma das coisas que nós vamos trazer aqui, fizemos isso também há 15 dias atrás, começo do mês de dezembro, do dia 1º até o dia 18, eu estive em Burundi, Ruanda, amém, Uganda e Quênia. Amém. E mais com os irmãos da Tanzânia. Amém. Fizemos uma viagem de 18 dias visitando e fortalecendo os irmãos lá. Amém. O que eu passei falando claramente nessa nova etapa da vida da igreja, em que Angola também está no meio, inserida, nós vamos trabalhar fortemente com que cada um de vocês se mergulhe mais na palavra de Deus. Porque, irmãos, todos vocês estarão devidamente alicerçados. E não haverá ninguém e nada que vai poder abalar vocês. Porque vocês conhecem a palavra. Amém. Bereia aceitou, ouviu, conferiu na Bíblia e viu que era assim. Resultado? Creram. Amém. O crer foi depois deles terem checado na palavra. Amém. Tá certo? Amém. Nós temos que também fazer a mesma coisa. Amém. Você está ouvindo, mas você está, conheço. Olha, esse versículo o irmão falou, eu lembro, aquele versículo, puxa, interessante. Você precisa trazer essa realidade da palavra para você. Amém. E você estando bem alicerçado, nada vai abalar. Amém. Tá? Amém. Esse prédio aqui, nós temos aqui várias colunas. Essas colunas não podem ser mexidas, senão o prédio cai. Correto? Colunas mal feitas vão derrubar tudo. Ou colunas que não são colunas vão cair. Ou aqui no caso é de ferro, né? Teve uma
uma consultora no Brasil, isso eu já contei uma vez aqui para vocês, uma consultora no Brasil, quem trabalha com construção aqui, construção civil? Levanta a mão, tá. Vocês usam areia para poder fazer o concreto, areia de onde? Do rio. Você pode usar areia do mar? Não. Por que não pode? Aham. Mas o esperto, dono da empresa lá no Brasil, ele morava no Rio de Janeiro. O que ele fazia? Chegava na praia, trazia areia do mar, porque não custava nada para ele, e com isso fazia o concreto. O que aconteceu com os prédios? Passado um tempo, pouco tempo, 2 anos, estourou tudo, corroeu tudo, correu todos os ferros de dentro, porque o sal comeu. Por quê? Usou elemento errado, parecido, mas não era. Cuidado com o parecido que não é. Cuidado com parece, mas não é. Vai corroer você. Daqui a pouco quem cai. Certo, irmãos? Por isso, irmãos, nós temos que voltar-nos à pura palavra de Deus. Amém. Temos que voltar ao princípio. Aleluia. Não temos que inventar nada. Nós temos que reforçar o que o Senhor já nos deu. Amém. Se você reforçar e viver o que o Senhor já nos deu, a igreja vai solidamente avançar. Amém. Vai ser edificada. Amém. E vamos apressar a volta do Senhor. Amém? Amém? Bem, eu queria somente dar essa introdução. Aí nós vamos continuar depois à tarde. Amém? Não sei que horas são agora? 1h. Que horas que vai estar pronto o almoço? Daqui a 40 minutos. Daqui a 40 minutos, tá? Então, tá bom. Mas eu vou parar por aqui. Amém? Amém. Se os irmãos quiserem compartilhar mais alguma coisa em cima do que foi falado, fique à vontade. Amém. Amém. Aleluia.